A Toca das Raposas. Capítulo 9. Neil só voltou a ver o grupo de Andrew no treino da segunda-feira. Estava satisfeito em manter distância, e eles pareciam finalmente ter perdido o interesse por ele. Suas interações em quadra eram breves e corteses. Até Kevin parecia ter esquecido suas falas de sempre. Os comentários mordazes desapareceram, substituídos por um olhar firme e resoluto que, de alguma forma, fazia Neil se sentir ainda mais insignificante do que antes. Neil se recusava a sentir falta da condescendência anterior, mas estar sob o constante escrutínio de Kevin o deixava nervoso. Ainda tentava entender isso quando foi se deitar naquela noite, mas não teve muito tempo para refletir. Alguém estava esmurrando a porta da suíte, o punho pesado demais para ser de uma das meninas. Matt estava no computador no outro aposento, e Neil ouviu sua cadeira ranger quando se levantou para investigar. Neil não conseguia ouvir o que ele e o visitante diziam, mas definitivamente escutou a porta bater com força contra o corpo obstinado de alguém. Kevin, eu juro por Deus. O nome de Kevin foi o suficiente para fazer Seth se levantar. O veterano do 5º ano jogou os lençóis para o lado e saiu da cama. Com Seth e Matt à sua frente, Kevin não teve escolha a não ser recuar, a porta sendo fechada alguns segundos depois. Neil olhava atento para a entrada do quarto, o coração acelerado. Kevin não iria até ali à procura dos outros dois, o que significava que queria falar com Neil. Ele não sabia o motivo, mas esperava desesperadamente que não tivesse a ver com a conversa que teve com Andrew. Por que confiara que Andrew manteria sua história em segredo? Andrew e Kevin eram carne e unha. Foi quase impossível dormir depois disso, e se levantar para o treino na manhã seguinte foi um esforço. Ele se preparou para o pior, mas a terça-feira foi uma repetição da segunda, o desdém casual dos primos e olhares calculistas de Kevin. Neil estava quase aliviado quando Kevin foi ao seu encontro no fim do treino. Tinha acabado de desligar o chuveiro quando o garoto bateu na porta da sua cabine. Da próxima vez que eu for te procurar, é melhor você vir até mim, disse Kevin. Por quê? Perguntou Neil. Está na hora de pegar o que é meu, anunciou Kevin. Andrew não vai mais se meter. Neil não entendeu, mas Kevin não se demorou para explicar. Às 10 da noite, alguém bateu na porta do dormitório de novo. Neil assistia a um filme com Seth e Matt, mas se certificou de ser o primeiro a se levantar do sofá. Não se surpreendeu ao ver Kevin esperando do outro lado. Seth xingou alto ao ver Kevin na porta. O som do filme parou abruptamente quando alguém o pausou, e o sofá rangeu quando os outros dois se levantaram. Que parte de você não é bem-vindo aqui? Tá difícil de entender, exigiu Matt. Kevin ignorou os dois e empurrou uma bola de X com força no peito de Neil. Vamos. Neil hesitou, mas não tinha muito tempo para decidir. Seth e Matt se posicionaram atrás dele, prontos para a briga. Neil ergueu um braço para impedi-los. Se Seth estivesse na frente, pode ser que tivesse se atirado para agarrar Kevin pelo pescoço, mas Matt o conteve. Volto mais tarde, declarou Neil por cima do ombro. Você é idiota? Perguntou Seth. Sim, confirmou Neil. Podem terminar o filme sem mim. Eu não ligo. Seth bufou e se afastou, irritado, mas Matt saiu no corredor para observar enquanto Kevin e Neil se afastavam. Neil não olhou para trás, limitando-se a seguir Kevin escadas abaixo, até o estacionamento dos fundos. Havia mais carros agora do que no começo do verão, mas Neil não vira nenhum rosto novo próximo ao dormitório. Seja lá qual fosse o time que se mudará, estava em um andar diferente da equipe de X, e Neil não tinha a menor pressa para conhecê-los. Andrew esperava por eles no carro. Neil ficou surpreso, mesmo sabendo que não deveria. Kevin nunca saía sozinho. Não importava quão tarde da noite fosse. Com Edgar Allan em seu distrito, Kevin não ia dar uma de corajoso de repente. Neil pensou na última vez que havia ido até a quadra no meio da noite e encontrado Andrew assistindo ao treino de Kevin. Se pegou imaginando com que frequência eles faziam aquilo. Andrew estava no banco do motorista, os braços cruzados sobre o volante formando um travesseiro improvisado, onde apoiava a cabeça. Estava de olhos fechados e não se mexeu quando Kevin abriu a porta do passageiro. Kevin se inclinou e olhou para ele. Eu sei dirigir, sabe? Disse Kevin. Só no dia do meu funeral é que eu deixo você dirigir o meu carro, retrucou Andrew. Você vai entrar ou vamos voltar para a cama? Kevin suspirou pesado como se Andrew estivesse sendo mais difícil do que o normal, e entrou. Neil sentou-se no banco traseiro no meio, onde podia ficar de olho em ambos.
Andrew virou a chave na ignição enquanto se ajeitava e dirigiu até o estádio. Kevin usou suas chaves para deixá-los entrar pelos portões e no vestiário. Andrew esperou no saguão enquanto Kevin e Neil vestiam os uniformes, observando enquanto pegava as raquetes e alguns equipamentos, e o seguiu até a área técnica. Quando Kevin e Neil se dirigiram para a entrada da quadra, subiu os degraus da arquibancada para esperar por eles. Kevin trancou o portão da quadra quando entraram, colocou as bolas e sua raquete de lado e fez Neil começar no mesmo instante. Correram algumas vezes lado a lado, seguido de corridas intercaladas usando as linhas como guia, e se alongaram no meio da quadra. Quando Kevin por fim ficou satisfeito, começou a passar alguns exercícios. Começaram com o jogo simples de jogar e pegar a bola até rapidamente passarem para exercícios mais complicados. Neil só reconhecia alguns deles. Os que não conhecia eram os mais difíceis de pegar, e a impaciência de Kevin, ausente nos 2 últimos dias de treino, reapareceu, ainda mais intensa. O último exercício que fizeram foi o mais difícil. Kevin pegou cones do vestiário e os posicionou formando uma linha de 6. O objetivo era fazer com que a bola batesse nas paredes da quadra e derrubasse cada um dos cones. Ter precisão no arremesso não era o suficiente, Neil necessitava de pontaria e força. Não esperava que fosse tão complicado, mas nunca teve que ser tão preciso antes. Rebotes eram utilizados para passar a bola aos colegas de time espalhados na quadra. Os colegas de equipe eram inteligentes, movendo-se de acordo com a trajetória da bola. Os cones, no entanto, não se mexiam. Em sua primeira tentativa, Neil conseguiu atingir o impressionante número de um cone. Kevin derrubou 3 dos 6, mas jogava com a mão não tão boa, então Neil não se sentia reconfortado por esses erros. Se você consegue inventar exercícios como esse, é sinal de que está com tempo livre demais, disse Neil após falhar na segunda rodada. É um exercício dos corvos, explicou Kevin. Você só é escalado para jogar se conseguir derrubar todos os cones na ordem exata que o mestre mandar. Os calouros passam semanas, às vezes meses, tentando conseguir uma vaga no time. O mestre? Treinador Moriyama, declarou Kevin após um instante. Neil podia ouvir o desgosto em sua voz, mas não sabia dizer se era pelo fato de tê-lo feito dizer aquele nome, ou por ter cometido um deslize tão evidente. Kevin se recompôs e segurou a raquete com a mão esquerda, girando-a para experimentar. Diga uma ordem para mim. Não pare. Neil não julgava uma boa ideia Kevin jogar com a mão esquerda, por mais que já tivessem se passado 6 meses desde a agressão, mas não discutiu. Indicou os cones em ordem aleatória, com segundos de intervalo entre um número e o outro. Kevin não esperava até que terminasse de falar. Movia-se junto com ele, erguendo as bolas do chão e jogando-as contra a parede. Acertou 6 arremessos, fazendo com que os cones caíssem na ordem exata proferida por Neil. O último cone foi atingido com tanta força que rolou para longe. Entre a briga das raposas na semana passada e o bullying de Kevin desde maio, Neil quase tinha esquecido porque gostava tanto de X. Se esforçava o máximo que podia nos treinos, mas o fazia. Sobretudo para que os colegas de equipe não enchessem o seu saco. Ao ver o que Kevin acabará de fazer, se sentiu inspirado novamente. Um ímpeto ávido e desesperado dominava. Quero fazer isso, afirmou Neil. Então se esforce de verdade. Kevin voltou a posicionar os cones e passou a raquete para a mão direita. Sacudiu um pouco a mão esquerda conforme retornava para a posição em que começara. Esse é o primeiro de 8 exercícios de precisão dos corvos. Quando estiver craque nesse, vamos para o próximo. Vamos nos encontrar todas as noites da semana, menos na sexta, até você conseguir fazer todos esses exercícios de olhos fechados. Mas já perdemos 1 mês de treino, disse Neil. Por que não começamos a fazer isso em maio? Porque você provocou o Andrew sem necessidade alguma, explicou Kevin, irritado. Ele disse que eu não podia ficar sozinho com você e não me deixava te trazer aqui. E você sempre faz o que o Andrew manda? Perguntou Neil. Ele é o único motivo pelo qual posso ficar aqui, então sim, afirmou Kevin. Agora cala a boca e pratique. Você já está com semanas de atraso a essa altura. Passaram a meia hora seguinte praticando o mesmo exercício antes de mudarem para o movimento dos pés. Era 00:30 quando Kevin se deu por satisfeito. Neil ficou desapontado por terem treinado apenas 2 horas, mas percebeu que estava cansado enquanto o ajudava a recolher as bolas e os cones. Bocejava quando seguiu Kevin para fora da quadra.
Kevin subiu os degraus da arquibancada, indo ao encontro de Andrew, então Neil foi o primeiro a tomar banho, uma raridade. Estava na metade do banho quando Kevin se juntou a ele. Neil se secou e se vestiu no calor abafado da área dos chuveiros e voltou para o salão principal do vestiário para deixar o uniforme. Esperou ali por Kevin, e então o seguiu para o lounge para se encontrarem com Andrew na saída. Andrew não disse nada a nenhum dos dois na volta para o dormitório, e subiram as escadas até o terceiro andar em silêncio. Neil procurou não fazer barulho ao entrar no quarto, mas não precisaria ter tomado tal cuidado. Matt estava sentado em sua escrivaninha, os olhos turvos e com ar de cansado. Se endireitou quando Neil fechou a porta atrás de si, e a luz da tela do computador permitiu que Neil percebesse a preocupação em seu rosto. Tudo bem? Neil percebeu que Matt estivera à sua espera. A surpresa duelava com uma inesperada sensação de culpa, formando um remorso incômodo. Sim, ele está me ensinando os exercícios dos corvos. Vai ser uma merda acordar amanhã, disse Matt, fechando o computador. Neil sabia que não seria. Estaria cansado e dolorido, mas acordaria para poder retornar às quadras. Não valia a pena discutir, então murmurou algo ininteligível e foi para o quarto com Matt em seu encalço. Matt se deitou na cama enquanto Neil pegava seu pijama e já estava dormindo quando Neil acabou de se trocar. Neil subiu para sua cama e dormiu profundamente assim que a cabeça encostou no travesseiro. Quando o despertador tocou para acordá-lo, sentia-se como se tivesse acabado de pegar no sono. Chegou até mesmo a verificar o relógio 2 vezes para se certificar de que estava certo, coçou os olhos exaustos e desceu as escadas da cama para se preparar para o dia. Talvez o treino da noite anterior tivesse sido uma forma de quebrar o gelo na visão de Kevin, porque seus comentários impacientes haviam retornado pela manhã. Mas se pareciam mais com a raiva e a decepção de Kevin no começo do verão e menos com os insultos hostis aos quais recorreu após ouvir sobre a mudança no distrito. Neil tentou ficar grato por essa mudança e quase conseguiu. Os primos ainda não tinham nada para dizer a Neil, mas ele percebeu que durante os treinos, Nick observava a ele e a Kevin. Parecia que não havia deixado de notar que o gelo entre eles se quebrara. Neil esperou que dissesse alguma coisa, mas sempre que o fitava, Nick desviava o olhar, como se de repente tivesse encontrado algo mais fascinante para observar. Neil ignorou aquilo, sem querer ser o primeiro a romper o silêncio após Nick ter ajudado Andrew a drogá-lo em Colômbia. A paciência de Nick durou até quarta-feira de tarde. As sessões semanais de Andrew com a sua psiquiatra aconteciam nesse dia. Nick o deixou no centro médico enquanto as raposas almoçavam e foi buscá-lo a tempo para o treino da tarde. Todos estavam no vestiário, verificando as travas dos equipamentos de proteção e ajeitando os uniformes de novo, quando Nick não conseguiu mais aguentar. Mas quando por fim falou foi em alemão, e não se dirigia a Neil. Você acha que um dia ele vai perdoar a gente? Perguntou Nick. E isso importa? Disse Aaron. Ele não é problema nosso. Neil ignorou o protetor que estava ajustando no pescoço e se virou para olhar para eles. Andrew sabia que ele falava alemão, o que significava que os dois deveriam saber que entendia o que diziam. Neil se perguntou se eles esperavam que se juntasse à conversa, como se Nick pedisse indiretamente que os perdoasse ou os condenasse sem que os outros ouvissem, mas nenhum dos dois olhava em sua direção. O que você quer dizer com ele não é problema nosso? Perguntou Nick, mas Aaron não respondeu. Nick esperou e então perdeu a paciência. Sério que a gente vai fazer isso de novo? Vamos ficar brigando com todos eles até a formatura? Quero que me deixem sozinho. Esse é um esporte coletivo. Os outros os ignoravam como provavelmente faziam quando conversavam em alemão, mas o tom estridente de Nick chamou a atenção de todos. Seth lançou um olhar irritado, mas Matt fitava os primos com curiosidade. Kevin não olhou para nenhum dos dois, como se já estivesse acostumado com as discussões. Nick pareceu não notar a atenção que recebia. Você não pode viver assim, Aaron. Eu não consigo viver assim. É cansativo e deprimente. Tá bom. Tá bom? Só, tá bom? Não tem nada de bom nisso. Meu Deus. Você é muito parecido com o Andrew às vezes, é apavorante. Aaron o olhava furioso. Vai se fuder. Ei, disse Matt, erguendo a voz. Parem com isso, vocês dois. Que diabo é isso? Aaron se levantou e saiu depressa, deixando para trás um Nick carrancudo. Matt olhou da porta para Nick, franzindo a testa. Nick? Perguntou ele. Nick assumiu uma expressão magoada e virou o corpo inteiro na direção de Matt.
Aaron feriu meus sentimentos. Dá um beijinho pra sarar, Matt. Bicha, disse Seth, saindo batendo os pés. Matt não se deixou influenciar. Está tudo bem com vocês? Nick fingiu estar confuso. Óbvio que sim. Por quê? Matt olhou para Kevin e então para Neil, buscando o apoio de um dos dois. Kevin o ignorou e Neil apenas deu de ombros. Matt resolveu deixar de lado e terminou de se arrumar. Nick pegou o resto do uniforme e saiu atrás dele segundos depois. Neil observou partir. Aquilo não era um teatrinho. Não deixariam a discussão ficar tão pessoal se soubessem que Neil estava prestando atenção em cada palavra. Mas isso significava que Andrew não havia contado para eles, e Neil não sabia por que ele esconderia um segredo tão grande da própria família. Pode ser que tivesse se esquecido após tomar os medicamentos no sábado à noite, mas era uma coisa grande demais para ser esquecida. Neil não sabia dizer o que Andrew estava aprontando ou o que esperava ganhar ao manter o segredo. Ficou de olho no garoto quando, enfim, ele voltou do consultório de Betsy Dobson, mas assim que teve a oportunidade de questioná-lo, achou melhor deixar para lá. Andrew estava dopado e feliz, Neil não queria que ele mudasse de ideia, só para se divertir enquanto estivesse chapado. Kevin foi até seu quarto de novo naquela noite. Neil deu boa noite aos colegas de quarto descontentes e o seguiu até o carro. Andrew fumava no banco do motorista, mas apagou o cigarro quando os dois chegaram. Levou-os até o estádio, esperou que se trocassem e se sentou na arquibancada enquanto ambos se dirigiam à quadra. Quando Kevin trancou a porta da quadra, Neil perguntou: "Com que frequência vocês dois vêm aqui?" "Todas as noites", disse Kevin. Neil olhou para a arquibancada, mas não conseguia ver Andrew. Ele já não se cansou disso tudo? Se nunca treina com você, por que fazer suas vontades? Ele vai treinar, afirmou Kevin. Só não sabe disso ainda. Não considerava você como um otimista. Kevin ignorou o comentário e começou a organizar os cones para corridas intervaladas. Vamos. Neil parou de pensar em Andrew para se concentrar nos exercícios de Kevin. Se passaram 2 semanas de treinos antes que o CRE anunciasse oficialmente as mudanças no distrito. O treino do dia havia acabado e o time estava no dormitório quando o iMac telefonou para alertá-los. Matt ligou a televisão e colocou na ESPN para que pudessem assistir. A notícia em si já fora dada, mas poderiam ver as reações das pessoas no programa. O âncora gesticulava sem parar e falava 1000 palavras por minuto. Um dos convidados balançava a cabeça em exagerada desaprovação. O outro tentava sem sucesso interromper para falar. Agora já era, disse Matt. Eles não vão sair do nosso pé. O celular do treinador vai tocar sem parar por semanas. Não estava nos meus planos ser parte desse show de horrores, declarou Seth, abrindo outra latinha de cerveja. É só mandar ele de volta para o norte que isso tudo acaba. Por que você o odeia? Perguntou Neil. Seth olhou para Matt. Eu disse que esse moleque era um idiota. Por que você o odeia tanto assim? Explicou Neil. A ponto de desejar algo tão horrível para ele? Porque estou cansado de ver esse cara ter tudo o que quer só porque é Kevin Day, afirmou Seth. Matt abriu a boca para falar, mas Seth apontou para ele como um aviso e continuou. Sabe o que a fama faz por você, merdinha? Tudo. Ele só precisa pedir, e alguém vai dar o que ele quiser. Seja o que for, seja quem for. O mundo morre de vontade de dar tudo o que ele quer. Quando ele quebrou a mão, os fãs choraram por ele. O vestiário ficou inundado de cartas e flores. O incrível Kevin Day não pode mais jogar, diziam. A vida deles tinha acabado. Sofreriam para sempre por essa perda. Mas me diga uma coisa, alfinetou Seth, inclinando-se no sofá para encarar Neil. Quando foi a última vez que alguém chorou por você? Nunca, né? Estão lá para apoiar cada passo de Kevin, mas onde estavam quando precisávamos deles? Então você tem inveja, concluiu Neil. Seth ameaçou jogar a lata em Neil. A vida dele não vale mais do que a minha só porque ele é mais talentoso. Você precisa reconhecer que a sua atitude torna bastante difícil que alguém se importe com você, analisou Neil. Tanto você quanto Kevin são impossíveis de se aturar, mas ele joga melhor. É evidente que escolheriam a ele. Escuta aqui, seu imbecil, começou Seth, irritado. Ele tá certo, interveio Matt. Esse é seu último ano aqui, Seth. Talvez seja a hora de recomeçar. Dê ao povo alguém para que eles possam torcer e você vai conquistar a todos. Pra quê? Seth voltou a se largar no sofá. Somos a piada da NCAA e Edgar Allan vai acabar com a gente no outono.
Não importa o que eu faça. Ninguém nunca vai recrutar uma raposa para a liga profissional. Uma atitude e tanto, Sete, disse Matt. Bela forma de motivar todo mundo. Eu estou motivando vocês, apontou Sete. Motivando vocês a deixarem de ser burros. Vocês não vão chegar a lugar nenhum enquanto jogarem nessa equipe. Você é covarde demais para tentar, rebateu Matt. Neil e eu vamos provar que você está errado. Certo, Neil? Só estou aqui para jogar, disse Neil. Não me importo com o futuro. Matt o encarou. Você não pode realmente acreditar nisso. Neil deu de ombros. Infelizmente sim. Matt olhou para os dois. Seth ergueu a cerveja em um brinde silencioso, parecendo, ao mesmo tempo, presunçoso e irritado. Não consigo acreditar em vocês, acusou Matt por fim. Nenhum dos dois respondeu. Matt olhou para o teto à procura de respostas, e então continuou. Acho que podemos descartar nosso plano de sair para jantar. Não vou para o centro se a imprensa está solta por aí. Não interessa o quanto Chunk tem aumentado o policiamento no campus. Vamos pedir comida e assistir a um filme ou coisa do tipo. Fiquem aí sentados chafurdando no fracasso enquanto vou falar com Adam. Seth mostrou o dedo do meio quando Matt se virou para sair, então olhou para Neil. Talvez você não seja tão idiota quanto eu pensei. Talvez eu seja, disse Neil, deixando Seth sozinho para terminar sua bebida. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.